me perdoem, livro de João, capítulo 11, versículo 1 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltarás para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta, para os consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém, queridos? Glórias a Deus. Aqui eu queria conversar com vocês e falar um pouquinho, nós não vamos nos alongar muito, a respeito de 3 tempos em que essas pessoas estavam falando, vivendo. Aqui antes, quando a palavra de Deus fala que eles estavam a alguns estádios de distância, eu tenho a minha outra tradução, que é a NVT, que eu estava lendo em casa, falava que estavam a 3 quilômetros de distância. Mas aqui eu queria que você repetisse 2 palavras comigo: passado, futuro. Este era o tempo em que Marta estava falando com Jesus Cristo. Em momento nenhum na conversa e no diálogo dela, ela falou sobre o presente e o que estava por acontecer. Ela estava diante de Cristo e ela já sabia quem era Cristo. Ela já conhecia e ela sabia que Cristo amava o seu irmão, mesmo Cristo tendo dito: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ainda assim, ela não havia experimentado o que acontecera no presente, o que aconteceria no presente. Mesmo Cristo dizendo a ela: olha, o teu irmão há de ressurgir, há de ressuscitar, ele vai reviver. Ainda assim, ela não entendeu o tempo em que Cristo estava falando e falou sobre futuro. Eu sei, meu Senhor, que ele há de ressuscitar, ressurgir no último dia. Quando Cristo, ela estava falando, quando Cristo, ele viesse arrebatar a sua igreja, porque a palavra do Senhor fala que os mortos
Primeiro se levantarão e terão com Cristo, e depois nós que estamos vivos iremos ter com Ele. Então, ela estava falando a respeito do passado. Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. E ele fala, não, tu está enganada, ele vai ressuscitar. Então ela pula para o tempo futuro. E disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E ela não entendeu que Cristo estava falando para ela no tempo presente. Naquele momento, ele ressuscitará hoje, agora. Ela não entendeu o tempo presente e muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos vivendo dessa forma. Falando das coisas que Deus fez no passado e pensando nas coisas que Deus fará no futuro para nossas vidas. E nós esquecemos e não vivemos o tempo presente que Deus quer sim operar milagres e maravilhas no nosso meio nos dias de hoje. É hoje que Deus quer fazer um milagre. Não é amanhã, semana que vem, não é simplesmente ontem, é hoje, é agora que Ele quer operar. É neste momento, basta apenas que nós olhemos para Cristo e fala, olha, nós cremos. Nós cremos. Porque Cristo olha para ele, para ela ainda e fala, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? E ela, a partir daquele momento, creu, e no momento em que ela creu, ela recebeu a sua vitória, recebeu a cura do seu irmão, a ressurreição do seu irmão, naquele momento. A semana passada, amados, eu vou entrar nos testemunhos agora. A semana passada estávamos enfrentando uma dificuldade muito grande, e o nosso carro estava para variar, com problemas. Eu acho que ele deu uns 3 meses de folga e voltou de novo. E eu estava com uma folga novamente, e os irmãos talvez lembrem no momento em que ele quebra aquele parafuso do calço da caixa, cai fora e dá um caos lá. O que aconteceu naquele momento? A rosca onde o parafuso fica preso espanou. Então, de tempos em tempos, frouxava o parafuso. E eu tinha que levar no lugar para o cara apertar o parafuso. Só que eu não sabia que era isso. O cara, quando eu ia levar para uma manutenção, o cara apertava e falou, apertei o parafuso tal ali, estava frouxo e tal. E aí o que aconteceu semana passada, eu pensei, eu vou lá, porque eu estava com folga na palanca, estava dando o estouro de novo. E eu pensei, vou lá, vou pedir para ele apertar o parafuso e botar um Loctite, alguma coisa ali para não frouxar mais, para ele resolver o problema. Quando eu chego na oficina, ele tira o parafuso assim com a mão. Ele não precisou nem enroscar, ele tira o parafuso assim com a mão. E mostra o parafuso, estava como se fosse quase um prego, sem nenhuma ranhura. O que a gente pode fazer a respeito? Ele falou, cara, eu vou ter que chamar um torneiro, vamos ter que refazer o buraco, aumentar a bitola e tal. Deu uma pequena fortuna o conserto do carro. Aí, mandamos fazer. Quando ele me entrega a chave do carro, ele fala assim, Rodrigo, o pivô do lado esquerdo, vocês lembram que quebrou o pivô do lado direito, né? O pivô do lado esquerdo tá ruim. Vai quebrar e vai quebrar logo. Tá só... Eu assim, então esse é o barulho que eu estou ouvindo, não era da caixa, né? Tá, beleza. Vamos esperar virar o mês e vamos fazer o pivô, né? Aí ele falou assim, não, mas tem mais, calma aí. Tá vazando a tua coifa, a coifa da caixa está estragada. E sinceramente, e aqui começa o milagre. E sinceramente eu não sei como que tu ainda está andando e essa caixa não quebrou. Porque ela está completamente sem óleo. E sinceramente, queridos, o que aconteceu, eu tinha levado o carro para ver um vazamento que tinha embaixo, num rapaz que trabalha com suspensão. Ele olhou para mim e falou, é setor. Quanto? X. Eu falei, não, vou deixar assim. Qual o problema que isso vai me ocasionar? Não, isso aí é só tu ir completando ali até tu poder fazer. Beleza, eu vou completando o óleo da direção hidráulica, e para mim o vazamento era da direção hidráulica. Aí ele fala para mim que o vazamento não é da direção hidráulica, é da caixa.
E ele falou, eu não sei como que o teu carro não quebrou a caixa. Na verdade, a gente entende como. A gente sabe que era o óleo do Senhor Jesus que estava dentro da caixa. E aí o que aconteceu? A gente não tinha condições de mandar arrumar o carro. E eu falei, tá bom, vou tentar rodar assim, acho que foi até a virada do mês. Eu falei, eu faço. Ele falou, cara, por tua conta e risco, vai quebrar. Eu falei, não vai. Só que aconteceu que domingo aqui, graças a Deus, Deus abençoou e eu consegui arrumar essa parte. Beleza, aí consertei tudo que tinha para consertar ali, o cara botou óleo na caixa de novo. Ou seja, Deus nos deu uma caixa de câmbio nova, né? Porque se tivesse quebrado. E hoje, queridos, hoje nós estávamos eu fui abastecer o carro, que entrou na reserva de manhã, eu fui abastecer o carro. E eu nunca permito que o cara revise água e óleo, porque ele sempre vai achar o que fazer. Sempre. Eu disse, não, eu boto água e eu confiro em casa. Só que faz muito tempo que eu não olhava o óleo. E aí eu olhei a etiquetinha ali, eu acho que já venceu uns 15 mil quilômetros desde a última troca. Aí o frentista chega para mim e fala assim, água e óleo. E eu assim, tá tudo bem. E eu assim, não, mas vamos olhar. Aí abri, ele foi na água não precisa. Aí eu puxei a vareta do óleo, mandei uma foto pro Maurício, né? O áudio que o Maurício mandou para mim foi assim, pastor, hoje Deus te deu um motor novo de carro. Queridos, a vareta estava mal suja. Eu nem sei se tem o máximo, tem o mínimo e tem o fim da vareta. Estava sujo só o finzinho da vareta, o carro estava completamente sem óleo. Eu botei 1 litro de óleo e eu nem sei se ele chegou no mínimo. Então assim, foram dois, isso não tem como nós não olhar e dizer é a mão de Deus na nossa vida. Não tem como nós não olhar e não dizer assim, cara, isso é um milagre, porque um carro não funciona, o motor não funciona sem óleo. Sem óleo o motor quebra, sem óleo a caixa quebra, e o carro está ali, está inteiro, não está nem soltando fumaça, nada, é como se estivesse funcionando perfeitamente porque Deus guarda das nossas coisas, quando nós cuidamos das coisas de Deus. Sabe, queridos, e quando a gente vem e lê um texto desses, em que nós vemos Deus operando no passado e que nós vemos pessoas esperançosas de que Deus opere no futuro, nós começamos a entender que Deus ainda está operando nos dias de hoje. Deus ainda opera milagres, seja qual for a natureza do milagre nós estejamos precisando. Eu nem sabia que eu precisava desses milagres. Eu nunca orei e disse, Deus, guarda o motor do carro, a caixa do carro. Nós oramos e pedimos para Deus guardar as nossas vidas e guardar os nossos bens. E Deus opera 2 milagres desse, porque não tem como não ser milagre, amados. O carro funcionando completamente sem óleo. Depois eu mostro, se vocês quiserem ver, eu tenho a foto aqui. Eu mostro a foto para vocês da vareta de óleo, eu tremi as pernas quando eu vi aquilo. O frentista ficou me olhando, eu comecei a chorar na frente do cara. Porque não tinha... O cara olhou para mim e falou assim, cara... Sabe, é nessas coisas que o mecânico não entende o que está acontecendo. É nessas coisas que o frentista não entende o que está acontecendo. É nessas coisas que o médico olha para ti e não entende o que Deus fez na tua vida. É dessa forma que o teu patrão, o teu amigo olha para ti e fala, cara, o que aconteceu? A situação mudou de uma hora para outra. O que está acontecendo? E nós podemos olhar para eles e falar assim, Deus tem nos guardado. Deus tem guardado as nossas vidas, Deus tem guardado os nossos afins, os nossos bens, os nossos familiares. Por mais que nós tenhamos pedidos de oração, por mais que nós tenhamos dificuldades, ainda assim Deus tem guardado, porque você pode ter certeza absoluta, queridos, que o inimigo das nossas almas, ele não quer apenas colocar uma enfermidade na tua vida, ele quer te matar. Ele quer roubar a tua vida, e se apenas ele põe uma enfermidade é porque Deus não permite que ele tome a tua vida. É porque Deus não permite que ele tome a tua família. Porque Deus está nos guardando e Deus está operando milagres todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias nós temos experimentado milagres. Se não é na minha vida, é na vida de um irmão, é na vida de uma irmã, mas nós estamos vendo milagres acontecerem todos os dias, amados. E eu
tem um compromisso com Deus de testemunhar dos milagres que Deus tem feito. Porque o Senhor, Ele quando opera um milagre, Ele opera um milagre para que o nome dEle seja glorificado. Então, queridos, o carro não quebrou porque ele é muito bom. Ele não quebrou, ele não quebrou porque é um carro muito bom, porque é um carro muito novo. Não, é um carro extremamente velho. Não, extremamente não, mas é um carro velho. É um carro que está com 20 anos hoje. Não é porque ele é bom ou novo que ele não quebrou, é porque a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. E assim Deus está também na tua vida, queridos. Guardando a tua saúde, guardando a tua casa, guardando a tua família, porque Ele tem poder e Ele quer operar milagres todos os dias. Seja qual for a ordem emocional, espiritual, seja qual for a ordem física, Ele quer operar milagres na tua vida. Quantas coisas nós podemos nos levantar e dizer, cara, se Deus não agisse agora, nesse momento eu teria problemas sérios. Quantas vezes nós podemos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, apenas o Senhor consegue, apenas o Senhor pode operar na minha vida, porque eu não tenho mais o que fazer. E quando nós não temos mais o que fazer, Deus olha e diz assim, agora, filho, é comigo. Porque tu chegou no teu limite, agora daqui para frente sou eu que vou agir. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus faz a parte dele. E até mesmo quando nós relaxamos, foi meu caso, e não faz a nossa parte, Deus ainda assim, pela aliança, pelo amor e pela graça dele, Ele faz a parte dele nas nossas vidas, mesmo muitas vezes, amados, nós não merecendo a presença dele. Ele nos dá a sua presença, Ele nos dá a sua salvação, Ele nos dá o seu milagre, o seu prodígio, a sua maravilha. Ele faz com que nós venhamos a ser, em nome de Cristo, curados, libertos e prósperos nessa terra. É a presença de Deus e nada mais que opera em nós e através de nós. Não somos nós que operamos, e sim Deus que opera através das nossas vidas. Porque o milagre dele pode estar sobre as nossas vidas e nós podemos estar liberando sobre a vida de outras pessoas o milagre de Deus. Mas jamais podemos achar ou pensar que é de nós que parte isso. Porque nós não temos condições nem sequer emocionais ou espirituais para isso, para pensar algo assim, mas é o Senhor que opera, e a Bíblia fala que Ele opera tudo em todos, e a presença dEle, queridos, se faz manifesta. Aqui, voltando para o nosso texto, para a nossa mensagem, para a palavra do Senhor, aqui quando Cristo chega para ela e fala assim, olha, Ele vai ressurgir, eu sei que Ele ressurgirá no último dia, e Ele fala, não, tu não entendeu, é agora. É agora. Sabe o que eu vejo, queridos, quando nós vamos orar, nós olhamos e falamos assim, Deus, eu sei que o Senhor pode curar, Senhor, se for da tua vontade. Ele olha para ti e diz, é da minha vontade, seja curado, é da minha vontade, seja liberto, é da minha vontade, seja próspero, é da minha vontade, cresça nessa terra, evolua emocionalmente, evolua espiritualmente, viva uma vida de Cristo aqui, porque é da minha vontade que o reino de Deus se manifeste nas vossas vidas. Ele olha para nós e tudo que Ele fala, eu quero. Aquele cego olha para Cristo e fala, se queres, podes curar-me. E Deus, e Jesus Cristo olha para ele e fala o quê? Eu quero que tu seja curado. Sabe, queridos, que não pode haver sombra de dúvida nas nossas vidas. Não pode haver sombra de dúvida nos nossos corações em relação a isso. Porque Deus, em todos os textos bíblicos, Ele deixa muito claro o desejo dEle em abençoar. O desejo dEle em andar com a sua igreja, andar conosco. Todos os dias das nossas vidas, nós temos a oportunidade de viver uma vida diferente com Jesus. E nós não vivemos e nós não desfrutamos, muitas vezes, por causa de nós mesmos, por causa que nós não cremos, por causa que nós pensamos que talvez não vá acontecer conosco. Como Marta, eu sei, Senhor, que Ele vai ressuscitar lá no último dia. Não, tu não entendeu. Tu não entendeu. É hoje, é agora, é nesse momento. Basta crer, e tem um momento que Ele fala, se creres, verás a glória de Deus. Nós estamos crendo nisso.
Nós estamos empenhando a nossa fé nisso, nós estamos crendo de todo o nosso coração nisso, de que neste momento Ele quer agir, de que neste momento Ele quer libertar, curar, resguardar. Neste momento, é agora, amados. O tempo é o presente, não é passado apenas, é futuro. O passado, ele serve, queridos, para nos dar embasamento para as nossas vidas. O futuro serve para nos dar esperança. Agora o presente é a nossa vida, é o que vai nos dar força para continuar, é o que vai nos dar fé, coragem para levar a vida como devemos levar, aos pés da cruz do Senhor, vivendo de glória em glória em Cristo. Porque muitas vezes nós não vivemos de glória em glória. Queridos, nós como cristãos, com a nossa fé em ação, nós não podemos passar um dia sequer sem ver milagres, nós não podemos passar uma semana sequer sem ver milagres. Sabe o que acontece? Eu tenho certeza absoluta que milagres acontecem todos os dias na tua vida, mas nós não estamos preparados para percebê-los. Um livramento é um milagre de Deus. Algo mal que aconteceria, deixa de acontecer, é uma intervenção, um milagre de Deus nas nossas vidas. Mas nós não estamos com a nossa mente, vamos falar uma palavra aqui que está se usando muito hoje, mas enfim, nós não estamos com a nossa mente programada para ver os milagres de Deus. Porque nós muitas vezes não costumamos viver e evidenciar os milagres de Deus. No momento em que nós olharmos para a nossa vida e começar a evidenciar os milagres e testemunhar desses milagres, eles nunca mais nos abandonarão. Jamais nos abandonarão. E toda dificuldade Deus vai suprir, e toda falta Deus vai suprir, e todo problema Deus vai resolver, vai solucionar. Deus pode todas as coisas. Ele não é um Deus de longe, a sua palavra fala que Ele é um Deus de perto, um Deus Emanuel, um Deus conosco, e isso Ele deseja viver conosco. É o plano, o projeto dEle é viver conosco, mas cabe a nós abrir o nosso coração, a nossa mente e deixar que Ele flua das nossas vidas, em nós e através de nós, para que possamos ver e viver os milagres todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. E Cristo olha naquele momento sublime para aquela mulher e fala assim: Ele vai ressuscitar hoje. Hoje. Porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quantos de nós aqui alguma vez já morreu espiritualmente? Quantos de nós já enfrentou problemas em que nós possamos dizer assim: cara, eu estou frio espiritualmente. Eu estou frio emocionalmente, a minha espiritualidade está morta, porém estamos em Cristo, e ainda que morto estivermos, Ele tem poder para nos fazer ressurgir das cinzas e nos queimar novamente, fazer com que o nosso coração queime em chamas de amor por Ele e para que nós vivamos uma vida de brasa ardente, buscando Ele, apenas pela Sua presença, porque quando chegarmos neste ponto, todas as Suas benéficas serão automáticas nas nossas vidas, porque a palavra de Deus fala que as bênçãos nos alcançarão. Ou seja, nós não precisaremos mais procurá-las, buscá-las, mas elas correrão atrás de nós, elas nos correrão e nos alcançarão, porque chegará o momento em que o reino de Deus será instaurado nas nossas vidas e tudo automaticamente, como milagre acontecerá nas nossas vidas. Apenas se nós tão somente buscar de todo o nosso coração a presença daquele que nos curou, que nos salvou, que nos libertou e que primeiro nos amou. É em nome de Jesus. Nós vamos orar, queridos. Vamos orar em nome de Jesus por essa mensagem, para que desça aos nossos corações. E depois, logo nós já vamos emendar as nossas orações de quarta-feira. Aproveite esse momento, desfrute esse momento. Aproveite esse culto, queridos, porque muitos de nós temos uma vida tão corrida nas nossas casas, que nós não conseguimos passar este período que passamos aqui em oração. Então desfrute desse culto.
Aproveite. Esse culto é para nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Aquilo que ele falou para aquela mulher no poço de Jacó, a mulher samaritana, em João 4. Importa que os que adorem em espírito e em verdade. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Se você pudesse, coloque de pé. Depois que nós orarmos, você pode se posicionar para fazer as tuas orações com liberdade dentro da casa do teu Pai, em nome de Jesus. Você que está em casa, na live, seja abençoado por Deus e procure uma igreja para ti. Por favor, não fique apenas nos cultos online, em nome de Jesus. Amém?